Se liga, vocês sabem que o Hulk ele é um dos Vingadores mais fortes da Marvel, né? Tô ligado. Tipo, o cara tem uma própria versão do Hulk. Ele é tão absurdo que é capaz então, de abrir o tecido da própria realidade na força, aguentar a pressão de buraco negro e muito mais coisas. Mas eu vou te dizer pra vocês, né? Se o Hulk enfrentasse todo o universo do One Punch Man, ele conseguiria aguentar toda uma luta contra todo o universo do One Punch Man? E principalmente a questão, né? Será que ele conseguiria aguentar uma luta contra o Saitama? Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago e antes de mais nada, se vocês curtem batalhas entre personagens, considere se inscrever e deixar aquele like raivoso, estilo Hulk, aqui embaixo nesse vídeo aqui, né? E também deixar aquela sugestão nos comentários para os próximos vídeos no estilo Soco Infinito Saitama. E para acompanhar também mais vídeos, né? Como citei agora, só se inscrever aqui no canal para poder participar também desse debate. E para separar o universo do One Punch Man, vamos então dividir elas em camadas, assim então fica mais fácil para poder ter um entendimento melhor de todos. A primeira camada então, vamos então de camada então dos monstros e vilões. Os monstros então vêm então diferentes formas e também tamanhos, com nível de ameaça variados, também com poderes também variados também. Acima dessa camada temos então heróis de classe S. Os heróis de classe S mais fortes também habilidosos da associação de heróis, eles são divididos em subclasses de classe S. Por exemplo, classe S, né? Obviamente, de classe S super, de classe S superior, e cada um deles é então atribuído um número de classificação dentro da própria sua classe ali envolvida. Acima dessa camada temos então nível de camada de ameaça. Os monstros então são classificados em várias camadas de nível de ameaça, que indica então o perigo para a própria humanidade em si. As categorias são elevadas pelas formas do próprio inimigo que oferece, né, o perigo dele. Por exemplo, nível tigre, lobo, demônio ou dragão, ou também nível Deus, né, que é acima disso. Inclusive, acima dessa camada temos também seres acima dos dragões, que no caso então é nível Deus, né? Esses são seres extremamente poderosos que superam até mesmo também nível de ameaça dragão. Eles são assim raros de aparecerem. Seus poderes e habilidades são desconhecidos. Acima das camadas, sendo então o mais exclusivo ali, é do Saitama, cara. Saitama ele é um herói extremamente poderoso, capaz então de derrotar qualquer um com apenas um único soco, mas sofre então de um tédio porque não encontra nenhum desafio à sua altura. Acima do Saitama, por enquanto pelo menos, né, é a camada então de Deus, né, o ser supremo do universo, né, cujo então verdadeiro poder é a própria intenção dele também com o universo de One Punch Man, é assim completo de um mistério. Ele não aparece muito nas suas histórias, na história em si, mas é indicado que tem então influência sobre os eventos que acontecem em One Punch Man. Primeiramente temos que então considerar que o universo de One Punch Man ele é então um universo que se baseia na comédia, onde então muitas das vezes as leis da física não é aplicada ou mesmo também feitos realizados pelos próprios heróis são impossíveis. Por exemplo, Saitama segurando então um portal interdimensional do Garou. Assim, é basicamente absurdo, né? Então, em consideração que nem tudo que vemos então no universo Marvel o Hulk já faz ou fez, né, vai afetar o Saitama ou mesmo também os personagens de One Punch Man. Tenha em mente que os conceitos de One Punch Man são diferentes do universo Marvel. Hulk. Bom, Hulk é um dos personagens mais fortes da Marvel, né? Vocês já sabem, a sua força ela é proporcional à sua raiva, o que significa então com que ele então possa aumentar exponencialmente, né, o seu poder à medida que ele fica então mais irritado. O Hulk então já derrotou adversários poderosos do universo Marvel, incluindo também deuses e também seres cósmicos. No entanto, ele não fica assim isento de levar dano ou também não pode assim ficar isento de ser ferido gravemente ou ser derrotado. Não, ele pode ser derrotado, ele pode também ser ferido gravemente. A questão é, o Hulk em cada estágio de raiva, né, ele tem um nível de poder e seu poder aumenta de forma tão inimaginável, até o ponto também de se tornar então o Titan Hulk, o Hulk do Hulk. Eu trouxe para vocês um vídeo então explicando o quão poderoso é o Titan Hulk, veja aqui no card aqui em cima. E nele eu expliquei então todos os estágios do próprio Hulk. Cada ser, cada entidade, ou até mesmo também cada deus tem a sua própria versão Hulk. O próprio The One Above All tem a sua própria versão Hulk, seu estágio Hulk. Todos precisam então da sua versão Hulk. E a raiva do Hulk, ela então se eleva à medida que o Hulk aumenta a sua raiva. O interessante também dizer é que no final desse arco do Titan Hulk, o Hulk ele voltou a ser imortal, né? Tendo então novamente aquela conexão com o próprio Below Hall, novamente. Então, mesmo que o próprio Saitama, qualquer outro herói, fira ele gravemente, né? Não será então possível de matar ele literalmente.
realmente. A HQ Incrível Hulk número 1, 2023, né, que saiu agora, e Heroes of Heroes, número 13, também Incrível Hulk número 110, mostra então algumas coisas específicas do Hulk que é interessante de ressaltar aqui. A filha esquecida do próprio Hulk, a Carmilla Black, pode não ter uma força do Hulk, mas ela então tem um poder único que nem mesmo ele consegue então sobreviver. A Carmilla Black, ela então tem a habilidade de absorver toxinas fatais por um indivíduo comum e depois liberar ela, através então de uma forma de agulha no braço. A Carmilla fez então duas revelações. Primeiro, a sua mãe biológica era então Mônica Raspassini, líder do próprio grupo terrorista AM. Segundo, ela então estava experimentando embrião numa tentativa de criar um ser humano capaz de sobreviver ao cenário de apocalipse nuclear. Após então uma conversa com Rasputin, Carmilla então chegou à crença de que ela era a filha biológica do próprio Bruce Banner, fruto do próprio relacionamento entre o cientista e a sua mãe durante então a época da própria faculdade, né? A conexão do Bruce com a radiação parece então justificar o sucesso do próprio experimento da sua mãe. Na edição 13 e Heroes of Heroes, né, o Escorpião, ou a Escorpião, mostra que tem então poderes interessantes, também a habilidade de absorver a radiação gama do próprio Hulk e reverter ela contra ele. E isso também é reforçado com uma dose de talho, né? A ideia por trás do próprio talho, né, disso daí, recentemente, é que ele é irradiado com a própria radiação gama, se tornando então cada vez mais potente à medida então que o sistema então imunológico do Hulk combate ele, abrindo então o próprio desenvolvimento único de veneno capaz então de matar ele mais rápido que ele possa então se curar. O resultado então do próprio plano do próprio Escorpião é revelado então na HQ Incrível Hulk número 110. O veneno, personalidade do próprio Escorpião, invade o corpo do Hulk, causando então uma consequência rápida, e apesar da própria resistência dele e a capacidade também de imunidade dele, faz com que o Hulk não tenha tanta vantagem assim. A intervenção do próprio Armador Cho, né, um dos outros Hulks também, a versão do Hulk, um jovem Hulk, conseguiu fazer com que o Hulk sobrevivesse, pois ele conseguiu então estimular ele, o Hulk, o suficiente para que as suas habilidades potencializadas pela raiva superem os efeitos do próprio talha, ou da talha gama, né, impulsionando então o próprio corpo do Hulk, evitando então com que o próprio Hulk morresse ali, estava então afetando a própria radiação gama do próprio Hulk. Por mais que os poderes do próprio Escorpião não tenham então surgimento, né, assim, surgido tanto efeito, sucesso para poder matar o Hulk, ficou claro que isso ocorreu apenas devido então à intervenção do próprio Armador Cho, ajudando ele também, né, deixando então claro que tanto o Escorpião quanto então a Carmilla Black tem então a capacidade de aniquilar o que é geralmente considerado então a forma mais poderosa do Hulk, talvez então usando então uma tecnologia ou habilidade correta que o próprio universo One Punch Man poderia ter alguma chance de incapacitar o Hulk, teria algum tipo de efeito, mas seria bem complicado alguém tirar uma radiação gama provavelmente de fontes externas poderia conseguir afetar o Hulk diretamente. Talvez o garoto cósmico, né, por expelir ali uma radiação gama, poderia ter algum tipo de efeito, mas seria complicado de fazer isso. Agora, o medo e a adoração mais verdadeira tornam então o Hulk o seu lugar tão como um deus oficial recém na Marvel, porque o Hulk ele sempre ostentou uma força equivalente a um ser divino da Marvel, né? Atualmente a Marvel então está deixando claro a sua própria ascensão ao panteão divino, com o Hulk então reivindicando então a sua posição como verdadeiro deus da Marvel. Essa então designação já vem então sendo então sutilmente preparada há algum tempo. Uma das maneiras mais deixadas recentemente no Hulk, onde então tá conectando a ele, a entidades divinas, é como por exemplo a Mãe Gaia, né? A Mãe Gaia ou o próprio Thor. Ocorreu então em Dig Scientist Incrível Hulk número 1. E nessa edição, a Gaia então descreve ele, né, como um dos seus filhos mais jovens e amados, uma ilusão direta aos deuses antigos gigantes, o que deixaria então diretamente que o Hulk é o então meio-irmão ou irmão diretamente do próprio Thor. Uma vez então que Gaia também é a mãe do Thor, essa conexão fica clara aí. Além disso, o arco do imortal Hulk, Thor, se também refere ao Hulk como um deus. A conexão sobrenatural do próprio Hulk com o lugar inferior, né, o do One Below Hall também, a Porta-Vias também, deixa claro que ele transcende o mundo terreno, especialmente considerando então
que a sua origem se baseava em uma psique fragmentada, personificando então a manifestação literal da raiva gerada então pelo próprio abuso do seu pai. Agora, o Hulk, ele aparece, parece então possuir uma essência mais sobrenatural. Nessa edição número 1, o ancião e seus seguidores aparecem lá, bestas infernais com uma então misteriosa ligação com a Porta Verde. E como então consequência, com o abaixo de todos, o Below Place, essas criaturas então servem então a mãe dos horrores, liderada então pela sua filha mais velha, a anciã, que agora então buscam então pelo próprio Hulk. Mas ao contrário dos outros vilões que o Hulk tem, essas criaturas não parecem então buscar ele para causar algum tipo de mal, ou então manipular ele. Não, elas parecem então conhecer o Hulk em um nível mais profundo que ele mesmo. E eles reconhecem não só como uma criatura gerada a partir então de uma psique de um homem fragmentado pela radiação gama, mas como também uma carne divina, digna então de uma comida divina. Ainda que o propósito dessas novas criaturas e a sua conexão peculiar que o Hulk assumiu um enigma absoluto, com poucas informações até o momento, porque a HQ saiu recentemente agora, praticamente, algumas pistas sugerem que histórias anteriores do Hulk, ele pode ser um deus ancestral. É absurdo dizer isso? Sim. Mas é a Marvel fazendo suas marvices, mudando tudo. Então o Incrível Hulk, ele estabeleceu então que a radiação gama é intrinsecamente sobrenatural, pois qualquer pessoa exposta a ela está então vinculada à Porta Verde. Agora, todo o universo One Punch Man. Bom, o universo One Punch Man, ele é o destaque por uma variedade de heróis, onde o Saitama, ele é capaz de derrotar qualquer inimigo com apenas um único soco. O universo One Punch Man, ele é claramente, tem personagens ali incrivelmente poderosos, como por exemplo o Boros e o Garou também. E em tese, que rivaliza então com seres cósmicos também. E se aplicarmos a proposta que o Saitama ele é invencível e que pode também derrotar qualquer inimigo com apenas um único soco, então a luta com o Hulk não seria então uma exceção. O que define o Saitama? A principal característica do Saitama é que ele sempre vence um único inimigo com apenas um único golpe, independentemente do próprio oponente que seja, ele vai derrotar com apenas um único soco. E nesse caso, o Saitama ele provavelmente venceria o Hulk com facilidade, seguindo então o conceito que o universo de One Punch Man oferece. É importante lembrar que o universo da Marvel em si, o One Punch Man, tem abordagens diferentes, para nível de poder, também regras das suas próprias narrativas que também são diferentes. O próprio propósito do Saitama é completamente diferente da maioria dos personagens da Marvel. E se considerarmos que o Hulk ele evoluiria conforme a luta se passasse, isso seria um problema, também uma solução ao longo prazo. Porque o porquê ou curto prazo seria que o tempo de luta, quem teria vantagem ligeiramente seria então a vantagem do próprio herói de One Punch Man. Teria uma vantagem ali. Por exemplo, eu acredito que o Hulk ele venceria as camadas dos monstros e também vilões, heróis de classe S com pouca dificuldade. Porque a partir do momento que o Hulk ele enfrentasse heróis de classe S mais elevados, por exemplo, Tatsumaki, Blast ou até mesmo também Silver Fang, o Hulk ele teria que se esforçar um pouco mais para poder vencer. A Tatsumaki, por exemplo, ela tem um potencial para poder causar uma destruição ao planeta todo. O Blast, um dos heróis mais poderosos da classe S, foi capaz de enfrentar o Garou Cósmico. O Blast ele demonstrou então ter resistência à radiação do Garou, que ele emite, o Garou Cósmico, uma radiação gama. Ele também é tão impressionante que demonstrou ter a capacidade de transportar qualquer ser para uma outra dimensão, onde ele também ofereceu o Garou para lutar em outro lugar. Outro poder dele também é que ele é capaz então de criar loopings infinitos, inclusive esses próprios portais que o Blast é capaz de criar, de abrir também e lançar seus oponentes, é uma vantagem clara para ele. Inclusive o próprio canhão gravitacional também do Blast é o que faz o Blast também ter a capacidade de selar os seus oponentes em uma outra dimensão, assim como ele fez com o Garou momentaneamente. Ele só não teve sucesso porque o Garou se adaptou a essa habilidade do Blast. A questão é, o Hulk ele venceria todos os heróis da classe S? Logicamente que vencer o Hulk seria complicado, porque apesar do próprio potencial destrutivo do One Punch Man, dele ser bastante grande, muito grande, alguns heróis da classe S podem não ter uma força ou resistência comparável ao Hulk, mas tem habilidades interessantes. Por exemplo, o Blast que eu citei agora, ele poderia claramente prender o Hulk numa outra dimensão. E como o Hulk não tem nenhum tipo de habilidade ou mesmo também poder para poder se transportar para o lugar onde ele estava, ele ficaria preso e selado numa outra dimensão. Claramente que as consequências que o Hulk causaria seriam enormes.
pois a própria força do Hulk é capaz de suportar 150 bilhões de toneladas de uma montanha em Guerra Secreta número 4. Chegou a abalar o multiverso numa dimensão infinita do próprio Dormammu. Foi também capaz de rasgar o tecido da realidade e também acidentalmente destruir o próprio universo. Foi também capaz de destruir a dimensão das trevas inteira. Teve também a capacidade de manter as placas, tectônicas do planeta unido e evitou que a destruição acontecesse. E tipo, dependendo da forma que o Hulk realmente usasse a sua força e como ele usa a maioria dos feitos absurdos que ele tem, eu diria que, se baseando nos feitos, tá, o Hulk ele estomparia completamente o universo inteiro de One Punch Man. Venceria claramente se baseando nos feitos, e só se baseando nos feitos que ele tem sem nenhum tipo de whoop. Acontece que pro Hulk chegar a esse ponto desses feitos absurdos, ele precisaria de um estímulo absurdo também. Agora, contra o Saitama, certamente essa seria então a grande luta aqui, na minha opinião, tá? Eu diria que essa luta teria dois problemas. Primeiro, que o problema é que tanto o Saitama quanto o próprio Hulk têm forças ilimitadas. Diferente do Hulk, a sua raiva ou poder vindo então da própria radiação gama não é algo comum, mas sim divino no próprio universo da Marvel. Como eu já mostrei para vocês antes em alguns outros vídeos aqui do canal, o Hulk ele tem uma raiva, um poder divino. Lembre-se disso, não é uma raiva comum. Já o Saitama, o problema das pessoas acharem que ele tem força infinita é justamente por achar que ele realmente tem força infinita. Tipo, beleza, ele quebrou o seu limitador, show, e tem então um crescimento exponencial, ok, mas vocês sabem o que realmente é uma força infinita? Força infinita faz então um indivíduo realizar coisas impossíveis, distorcer o tecido da realidade, quebrar os limites de tempo e espaço em largas escalas gigantescas, e assim vai. Saitama, ele não tem nenhum tipo de feito absurdo desse nível. O pessoal usa a scan que o Saitama ele quebrou uma dimensão espiritual, mas na verdade não procede essa informação. Eu expliquei o porquê o Saitama não quebrou uma dimensão espiritual nesse vídeo que vocês estão vendo aí do Saitama venceu o Majin Buu. Confere lá para vocês saberem a explicação. O problema também de acreditar que o Saitama também tem força infinita é acreditar que o Saitama é uma entidade absurda, tipo Dr. Manhattan, Tribunal Vivo, Batman que ri, ou até mesmo também vilões como Superboy Prime. Cara, o Saitama nem de longe tem força infinita capaz de realizar feitos absurdos como esses seres que são capazes de fazer. Você pode argumentar para mim que, para os padrões de One Punch Man, para o nível de poder desse verso, Saitama ele tem uma força muito além dos outros heróis do universo ali, mas nem de longe é infinita. Agora, a segunda coisa é a adaptação. Tanto o Hulk quanto o Saitama, eles evoluem. Sim, no caso do próprio Saitama, é uma evolução mais fácil de se alcançar, se comparado ao Hulk, Afinal de contas, o Hulk ele precisa então de um próprio estímulo, Já o Saitama, se ele quiser evoluir, só depende dele, na hora que ele quiser, na hora que, cara, que ele quiser ele pode evoluir. Acontece que, se não basearmos em feitos concretos, o Hulk ele tem uma galeria bem maior e mais poderosa do que o Saitama. E isso fica claro quando ele luta contra o Thor, Futa Prateado, Centrum, até mesmo também seres cósmicos ou também entidades. Existe então uma diferença clara de força, poder, resistência e estrutura de como ele luta. Vocês podem me argumentar, mas o Saitama tem um crescimento exponencial como ele mostrou na luta contra o próprio Garou em si. Sim, realmente ele tem. E no mínimo de esforço que o Saitama fez, destruiu o planeta inteiro de Júpiter com um só espirro. Eu não digo que o Saitama ele não ofereceria um perigo para o próprio Hulk em si. Claro que não. Ele ofereceria sim e muito. Mas por ter uma resistência maior, fator de cura também maior, ser imortal, ter uma força tão grande também, tudo isso faz dele então ser um páreo duro para que o Saitama fique bem pior numa luta do que o Garou que ele chegou a enfrentar. Seria uma luta bem mais complicada do que o próprio Garou, provavelmente pela força envolvida que os dois têm. E isso poderia acarretar no impacto nos socos do Hulk no Saitama, que poderia quebrar os ossos do Saitama. É impossível dizer isso? Não é impossível. A gente está falando aqui de dois lados extremos, dos dois lados que tem forças absurdas. Então, uma hora, o impacto que vai estar causando, tanto pro Hulk quanto também pro próprio Saitama, vai causar um estrago interno bem grande. Pro Hulk, vai ter um estrago, vai despedaçar tudo, mas ele tem um fator de cura, ele pode se recuperar. Pro Saitama, ele não tem fator de cura.
quem vence? Bom, se não basearmos na regra da proposta que o Saitama de ser um herói que derrota todo mundo com apenas um único soco, provavelmente sim, ele venceria essa luta. Só que se usarmos o fator feitos concretos, a gente vê o histórico do Hulk e todos os inimigos absurdos que ele já enfrentou, existe muito mais embasamento para dizer que o Hulk sim venceria essa luta até com uma certa clareza. Eu diria que o Hulk ele venceria cerca de 80 a 97% do universo One Punch Man. Logicamente que a maior dificuldade da luta, né, que seria mostrada ali, seria o Saitama, o Blast, o Garoto Cósmico ou também o próprio God, caso uma suposta ocasião ele pudesse chegar nesse nível. Mas vocês concordam com esse meu resultado aqui? Discordam? Comenta aqui, sugira mais duelos também. E aproveita também e se inscreve no canal para vocês acompanharem mais conteúdos como esse aqui também. Valeu, falou e até mais!